Olá, nós vamos começar o nosso reforço de matemática para estudar para a nossa segunda avaliação parcial sobre semelhança de triângulos e teorema de Tales. Para isso, nós vamos resolver os simulados que estão disponíveis nessa semana no ambiente virtual de aprendizagem. Vamos estudar aqui nível F, as questões de múltipla escolha, mas lembre-se que na prova, na segunda avaliação parcial, as questões serão discursivas. É uma questão discursiva, uma questão aberta de teorema de Tales e duas questões sobre semelhança de triângulos, ok? Bom, então caminhando um pouquinho, nós vamos começar com o teorema de Tales. Essas questões dos simulados foi a AP, formam, né? A AP que foi dada no ano passado dessa matéria, tá ok? A AP teve um tempo de resolução de 60 minutos, foi um pouco mais curto, os meninos fizeram essas mesmas questões, esse VOF e essas 10 questões de múltipla escolha. Então, iniciando, o teorema de Tales é uma teoria aplicada na geometria acerca do conceito relacionado entre retas paralelas e transversais. O teorema ele foi desenvolvido pelo filósofo, astrônomo e matemático grego Tales de Mileto, que viveu de 624 a.C. a 558 a.C. e por isso recebe esse nome, Teorema de Tales. Sobre esse teorema e sua imediata aplicação no campo da semelhança de triângulos, assinale V nas afirmativas consideradas verdadeiras e F nas afirmativas falsas. Então, a primeira afirmação ela está aí em tela. Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Essa daqui está verdadeira, essa é uma das formas de descrever o teorema de Pitágoras. O teorema de Tales, desculpa, Tales. Pitágoras nós vamos ver também nessa semana, só que na live dessa semana. Todo triângulo semelhante a um outro triângulo também é congruente a esse triângulo. Então, não necessariamente, na verdade é o contrário, né? Todo triângulo congruente a outro triângulo é semelhante. Então, foi invertido o raciocínio aqui, ó. Aqui, na verdade, a palavra congruente, ela foi trocada de posição com a palavra semelhante. Congruente deveria estar em cima, semelhante deveria estar embaixo. Dois polígonos são semelhantes quando existe congruência entre os seus lados e seus ângulos correspondentes são todos proporcionais. Na verdade, isso aqui é falso, né? Ou seja, tem que ter, de novo, tem que ter congruência entre os seus ângulos e os seus lados correspondentes são proporcionais. Ele trocou a palavra lados e ângulos. A razão entre dois lados homólogos, ou seja, que ocupam respectivamente a mesma posição nas figuras semelhantes, ou entre dois triângulos semelhantes, é chamada de razão de semelhança verdadeiro. A razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é igual à razão entre as áreas dos perímetros desses mesmos triângulos e nessa mesma ordem. Na verdade, falso, né? Nós já vimos que a razão das áreas, isso é importante salientar, ó, a razão das áreas é igual ao quadrado da razão dos perímetros, que por um acaso é igual à razão dos lados, tá ok? Porque a área é uma medida quadrática. Então, como a área é metro quadrado, centímetro quadrado, faz necessidade dessa elevação ao quadrado. Um triângulo é semelhante a si mesmo, verdadeiro, é a propriedade reflexiva das semelhanças de triângulos, tem isso inclusive no livro nosso. Sejam dois triângulos ABC e DEF, eles serão semelhantes se e somente se dois de seus ângulos forem congruentes. Sim, é o caso ângulo-ângulo, né? Da semelhança de triângulos. O teorema fundamental das semelhanças de triângulos afirma que toda reta paralela a um dos lados do triângulo intercepta os outros dois lados e que intercepta os outros dois lados determina um segundo triângulo, que é o de cima, semelhante ao primeiro, que é o triângulo grandão verdadeiro. Dois triângulos eles serão semelhantes se e somente se
eles tiverem dois lados respectivamente congruentes e se os ângulos formados por esses lados forem proporcionais. Repetindo, dois triângulos serão semelhantes se e somente se eles tiverem dois lados respectivamente congruentes e se os ângulos formados por esses lados forem proporcionais. Verdadeiro, esse caso de semelhança é conhecido como lado, ângulo, lado. Tá? Dois triângulos são congruentes se a razão de semelhança for nula. Falso. A razão de semelhança tem que ser 1 para que eles sejam congruentes. E aí fechamos o VOF. Vamos agora para as questões de múltipla escolha, tá? A figura a seguir representa um triângulo ABC com base igual a 36 metros, igual indica na figura, e a altura ela vale 24 metros. Então, se você observar a figura aqui, ó, a base, 36 metros, é AB, a altura, que é a distância do vértice C até a base AB, vale 24 metros, tá? Vou só reduzir um pouquinho aqui meu cabeção, porque tá, né, tomando espaço. Então, voltando aqui, nesse triângulo está situado um quadrado de lado x, igual está indicado na figura, com a base representada na mesma linha da base do triângulo. O quadrado tem base x, então. Qual que é o valor de x? É o que está perguntando e pede para escolher uma das opções, tá? Parece estar um pouquinho cortado isso aqui, né? Na verdade, ficou um pouquinho fora, né? Às vezes acontece isso, a gente planeja para o slide ficar perfeito e na hora dá um bizu. Bom, então vamos fazer aqui, nesse caso aqui vai ficar, eu tenho o valor aqui na verdade eu tenho dois triângulos semelhantes, né? Aqui, ó, vamos deixar bem claro, pelo princípio, pelo teorema fundamental da semelhança, o triângulo CDE, ele é semelhante ao triângulo ABC. Então, eu posso fazer uma comparação entre as alturas. Aqui a altura vale 24 menos x. Então, 24 menos x, que é a altura do pequeno, está para 24, que é a altura do grande, assim como a base do pequeno, que é x, está para 36, que é a base do grande. Tá? Nesse caso, a gente tem 24 vezes x, usando a propriedade fundamental das proporções, vai ser igual a 36 que multiplica 24 menos x. Então, 24x vai ser igual a 36 vezes 24. Vamos pegar a calculadora aqui para fazer essa continha. As continhas divertidas, né? Então, 36 vezes 24 vai dar 864. Menos 36x. Passo 36x para cá somando. 24 mais 36x é igual a 864. 60x vai ser igual a 864. X, então, é 864 dividido por 60, que vai dar 14,4. A opção B. Uma questão bem tranquila, tá? A gente sabe que dá para usar o teorema fundamental da semelhança porque os ângulos do quadrado são retos. Isso significa que a base do quadrado, o segmento DE, é paralelo à base do triângulo AB. Se são paralelos, os triângulos são semelhantes, ok? Raciocínio similar dessa questão. Considere a figura a seguir em que a reta R é paralela à base do triângulo ABC. Então, repare que se eu tenho paralelismo, eu posso, então, aplicar a semelhança de triângulos ou teorema de Tales, se for o caso. Então, a reta R vai ser paralela à base BC, tá? Sabendo que AD vale 3, DB vale 7, AE vale 4, qual que é a medida do segmento CE? Isso aqui é fácil, né? Teorema de Tales puro e simples. Aqui, ó. Esse vale 3, esse vale 7, esse vale 4, que é o valor desse daqui. Então, 3 está para 7, assim como 4 está para x. Aplica a propriedade fundamental das proporções. 3 vezes x é 7 vezes 4. 3 vezes x é igual a 28. X é igual a 28 dividido por 3, que vai ser a letra
É, ok? Bem tranquilo. Mais uma de Tales. Essa daqui diz assim: Toninho possui um terreno na forma de um trapézio, que é esse terreno todo aqui inteiro. Um riacho paralelo a esse lado e a estrada, né? Um riacho paralelo à estrada e também aparentemente paralelo a esse lado aqui, tá? Se situa, né? Divide o terreno em duas partes conforme mostra a figura, parte de cima, parte de baixo. Ele já cercou quase todo o limite do terreno, faltando só o trecho X. Então já cercou aqui, já cercou aqui, já cercou aqui, já cercou aqui. Tá faltando só X, que esse pedaço aqui. Aqui aparentemente não conta como cercado. Pode ser porque isso aqui tem um muro com outro terreno, sei lá. Mas por alguma razão esse lado aqui não está sendo contado, tá? Qual é o valor de X em metros? Então, Tales na cabeça de novo, né? Você vai aplicar o teorema que diz assim: 60 está para 20, assim como X está para 15. Dá até para você simplificar, aqui vai dar 3, aqui vai dar 1. Então fica x vezes 1 é igual a 3 vezes 15, de onde nós tiramos que o x vale 45 metros, letra A. Essas questões de teorema de Tales são bem diretas, elas não são complexas, é só você ter atenção que você vai certamente saber resolver a questão em si, tá? Bom, mais uma questão, essa aqui conta a historinha, né, lá de... Tem até esse texto no livro, um texto parecido, o texto não é o mesmo, mas no livro tem um texto que conta a experiência que Tales fez para calcular a altura de uma pirâmide. Então, cerca de 600 anos antes de Cristo, no Egito, foi que se teve a primeira aplicação de semelhança de triângulos. A pedido de um mensageiro do faraó, Tales de Mileto, considerado um dos 7 sábios da antiguidade clássica, calculou a altura da pirâmide de Quéops. Para desenvolver tal cálculo, Tales fincou uma vara vertical, tá aqui a vara, uma vara verticalmente no chão e aguardou até o momento em que a sombra e a própria vara tivessem a mesma medida. Então aqui, ó, a sombra e a vara tinham que ter a mesma medida. Nesse momento, aí ele poderia calcular a distância de H a C, porque se a sombra e a vara vão ter a mesma medida, então a altura e a sombra também vão ter a mesma medida. Quando o esperado ocorreu, Tales disse: vá, mede depressa a sombra, o seu comprimento somado à metade da medida do lado, que é essa metade aqui da medida do lado da base, está tudo bem explicadinho na figura, é igual à altura da pirâmide, tá? Então, se o lado da base ele mede 230, então aqui, ó, o lado da base mede 230. Esse lado aqui, ó, da base. Se ele mede 230, então metade do lado da base vai ser 115 metros. Metade do lado da base, tá? A sombra mede 23,8. O lado da base e a sombra mede 23,8. Então a sombra, na verdade, é isso aqui, ó. A altura dessa pirâmide vale quanto? Na verdade, é um problema até direto, né? Só você somar os dois. Nem precisava ter calculado. É um problema só de interpretação da figura. Então vai dar 138,8 metros. Ok? Um problema similar a esse é essa questão proposta aqui, ó. Em um determinado momento do dia, um pedaço de cano com 1,4 metros de altura produz uma sombra com medida igual a 0,6 metros. Igual está mostrando aí na figura para vocês. Então, reparem bem. Em um determinado momento do dia, o pedaço de cano mede 1,4, a sombra dele 0,6, tá? Qual a altura aproximada de uma árvore? Então, ele quer a altura da árvore, em que forma um ângulo reto com o solo, da mesma forma como aqui tem um ângulo reto, a árvore também forma um ângulo reto com o solo,
sabendo que a sua medida nesse momento tem comprimento igual a 3,4 metros. Então, vamos ver qual que é o valor, tá? Nesse caso aqui, que nós vamos ter que fazer, as figuras são semelhantes, os triângulos são semelhantes, eu quero a altura da árvore, então fica a altura da árvore está para a altura do cano, assim como a sombra da árvore está para a sombra do cano, tá bom? Então fica 0,6 vezes H é igual a 3,4 vezes 1,4. 3,4 vezes 1,4 vai ser igual a 4,76. Então, H é 4,76 dividido por 0,6, que vai ser igual a 7,93. Ou 7,9 metros, né? A altura aproximada da árvore. Que até pediu mesmo aqui, a altura aproximada da árvore. Não pediu a altura exata. Aqui, ó. Altura aproximada de uma árvore. Ok? Mais um problema, esse um pouco mais complexo, né? Mas dá para ver que nós temos triângulos semelhantes aqui, né? Eu vou, só para facilitar a compreensão, chamar aqui de ponto D de dado. Então, vamos lá. Considerando os dados apresentados nessa figura a seguir, o valor de x menos y é... Bom, então vamos tentar montar semelhança aqui, né? Aqui no caso, eu vou redesenhar a figura. Lembra uma vez que eu redesenhei a figura e falei que às vezes facilita, né? Então, eu vou desenhar a figura, que é o triângulo ABC. Esse triângulo ABC tem o ângulo C, que é o ângulo aqui de cima, e tem o ângulo alfa, que é o A. Tá? Agora eu vou desenhar na mesma posição o triângulo CBD. Na mesma posição. Só para facilitar, aqui o ângulo B vale alfa, o ângulo C tem a medida de uma argola. Tá? Esses dois triângulos são semelhantes. Agora vamos pensar nas medidas deles. O lado AC, ele vale 4 mais y, que seria tudo isso daqui, né? Então, esse lado vale 4 mais y. O lado AB, ele mede x, e o lado BC mede 6. Então, vamos pensar um triângulo menor. O lado CD mede 4, o lado BD ele mede 5 e o lado BC mede 6. Então, vamos achar os valores, né? Dá para achar os dois valores fácil, fácil. Então, ó, primeiro, eu vou pegar aqui, ó, esse está para esse, vai formar sempre uma razão, tá? Esse está para esse, forma outra razão, e esse está para esse, forma outra razão. Então, o primeiro cálculo que a gente faz vai ser 4 mais y está para 6, assim como 6 está para 4, ou seja, eu peguei os lados de referência roxa com os lados de referência verde. Tem que ser proporcionais, ou seja, as razões têm que ser iguais. Multiplicando cruzado fica 4 que multiplica 4 mais y é 6 vezes 6. Então, 16 mais 4y é igual a 36. Fica fácil mostrar que o y vale 5. Porque 4y é igual a 20, então y vale 5. A outra razão vai ser x está para 5, assim como 6 está para 4. Estou pegando o triângulo maior para o triângulo menor. Então, 6 está para 4 é a razão dos lados destacados de verde e a razão dos lados destacados de amarelo é x sobre 5. Como são proporcionais, as razões são iguais. Logo, 4 vezes x é igual a 6 vezes 5 é 30. Então, x é 30 sobre 4, que vai ser igual a 7,5. Como está pedindo x menos y, que é a diferença, né? X menos y. A diferença x menos y é igual a 2,5. Porque se eu pegar aqui, ó, x menos y vai ser 7,5 menos 5, né? Porque o y vale 5. Vai dar 2,5, tá bom? Então,
Esta é a resposta que está pedindo. Lembre-se que o problema está pedindo o valor de x menos y. Tá? Então, calcula x, calcula y, depois subtrai para você achar a resposta. Tá? Mais uma questão. O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto e dois ângulos agudos. O seu maior lado denomina-se hipotenusa e os outros dois lados denominam-se catetos. O valor de x é, novamente, o ideal é redesenhar a figura de tal forma que... Aqui, ó, vamos marcar aqui para você não errar. Aqui, ó. Os ângulos são esses daqui. Ó. Dois ângulos iguais, é lógico que o terceiro também tem que ser igual, tá? Então, desenha na posição certa, para você não confundir. Aqui é 20, aqui é 15, e a hipotenusa do maior vale 25. No menorzinho, que eu vou redesenhar aqui na mesma posição, vai ser x, a hipotenusa, ela vale... Não tem o valor da hipotenusa, né? Mas não precisa. Na verdade, eu não tenho o valor da hipotenusa e eu sei que o outro cateto, ele mede 15. Como pediu para achar o valor de x, então você faz, ó, 15 está para x, assim como 20 está para 15. Então, 15 está para x, assim como 20 está para 15. Razão dos lados destacados de amarelo, razão entre os lados destacados de azul. Então, fica 20x é igual a 15 vezes 15. 15 vezes 15 é igual a 225, se eu não estiver enganado. 225 dividido por 20, que aí eu tenho que fazer divisão agora para achar o valor de x. Vai dar 11,25. Na verdade, não precisava ter achado na forma de decimal, pediu na forma de fração. Então, vamos dividir em cima e embaixo por 5. Então, vai dar 45 sobre 4. Letra D. Ok? Bom, vamos fazer mais uma questão aqui. A próxima agora é essa daqui. Considerando a figura a seguir, o valor de x mais y é... Então, vamos ver qual que é o valor de x mais y aqui, né? O ideal, talvez, aqui também seja redesenhar a figura, né? Para a gente tentar ver a semelhança que existe. Que a gente tem dois triângulos aqui que são semelhantes, né? Deixa eu destacar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Um triângulo semelhante é o triângulo vermelho. Aqui, ó. Triângulo vermelho. Se eu desenhar o triângulo vermelho, eu vou desenhar ele menor um pouco, tá? Vai ficar esse cateto vale x, a hipotenusa vale x mais 7, e a base eu não sei quanto que vale. Mas aqui não dá para fazer assim, não. Não são esses triângulos que são semelhantes. Esquece os triângulos retângulos, porque eles não são semelhantes. Até caiu uma questão parecida com essa no Enem já. Na verdade, os triângulos são semelhantes, são esses daqui, ó. Vamos lá. Esse ângulo é alterno interno com esse ângulo, porque as retas são paralelas. Eu sei que é paralelo por causa disso daqui, ó. É paralelo porque esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, tá? Ambos são de 90. Então, o triângulo ali é de 90, o ângulo de duas argolas é igual ao ângulo de duas argolas, e o ângulo de uma argola é igual ao ângulo de uma argola. E é claro que o ângulo verde de 3 argolas vai ser oposto pelo vértice. Eles são iguais, tá? Vamos ver direitinho aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice com esse daqui. Então, os triângulos são semelhantes, tá? Vamos desenhá-los, então, na mesma posição, os triângulos semelhantes. Aqui, ó. Os dois são semelhantes, né? Eu tenho um lado de duas argolas aqui, o ângulo de duas argolas aqui. Eu vou pôr o ângulo de 3 argolas lá em cima, o ângulo de 3 argolas lá em cima, e ainda falta o ângulo de duas argolas, que é o ângulo de uma argola, aliás, que é o vermelho. Beleza. Então, aqui, ó, o lado, vamos pegar por cor que fica mais fácil. Aqui, ó, o lado 4
e o lado 6. Beleza, no pequenininho 4, no grandinho 6. Então, vamos pegar os lados verdes, né? 5 e y. Então, vamos lá. 5 é o 5 e o y, os lados verdes. Não troca a ordem, senão você erra o problema totalmente, tá? E o lado x com o lado 7. Podia ter até usado Tales direto aqui, mas vamos fazer assim. A semelhança acho que fica mais fácil que usar Tales, que Tales talvez caia em sistema e tem que visualizar a semelhança, não tem jeito. Então, no menorzinho x, opa, vou precisar da cor roxa aqui, mas vamos escrever também, né? X e 7. Tá aí. Então, vamos pegar, ó, x está para 7, assim como 4 está para x. Eu peguei os lados roxos com os amarelos. Aí vai ficar como? É isso mesmo. Não, 4 está para 6. Aí, Dárcio, tá? Ouçam. 4 está para 6, que são os lados amarelos. 4 e 6. Agora sim. Então, fazer um produto vai ficar 6x, né? 6 vezes x é igual a 7 vezes 4, que é 28. Então, x é igual a 28 sobre 6, que simplificando dá 14 terços. Agora a gente vai achar o y. Para achar o y, eu vou pegar a razão verde com a razão amarela. 4 está para 6 é a razão dos lados amarelos e a razão dos lados verdes vai ser 5 está para y, tá? Aí fica 4y igual a 6 vezes 5 dá 30, y é igual a 30 quartos, que simplificando dá 15 meios. Só que o problema está pedindo para calcular x mais y. Então, aqui, ó. X mais y vai ser 14 terços mais 15 meios. Tirando MMC vai dar 6. 6 por 3 dá 2 vezes 20, vezes 14 dá 28. 6 por 2 dá 3 vezes 15 dá 45. 45 com 28 é 73, se eu não estiver errando, sobre 6. Letra D. Bem divertido, né? Essa questão aqui no passado foi bem polêmica, tá? Porque eu não especifiquei qual foi o maior triângulo que ele está pedindo. Né? O maior triângulo que ele está pedindo é o triângulo grandão aqui, né? Deu uma polêmica aí de interpretação, mas vamos supor que seja o maior triângulo de todos, tá? Quantos triângulos semelhantes existem, né? Então tem ele mesmo mais esse daqui, ó, que é o verde, ele é semelhante ao grandão, tá? Esse daqui agora, que é o amarelo, ó, vou fazer de amarelo para você visualizar. Ó. Esse que é o amarelo também é semelhante ao grandão, ok? Aí também a gente tem esse roxo aqui, também é semelhante ao grandão. Tá, vai contando aí, por enquanto deu 4. Ele mesmo é esses 3 que eu já mostrei. E finalmente a gente tem o último aqui, que é o total. Ah, o total já é ele mesmo, né? Então 1, 2, 3, 4, na verdade, né? Então, resposta aqui 4. Mas foi polêmica essa questão aqui no ano passado. Os segmentos são paralelos, por isso que a gente pôde considerar a semelhança. Tá? Eu separei mais 3 questões daqueles questionários que foram passados em PDF, aquelas listas de exercícios, para a gente fazer. Então, nós vamos fazer agora essas questões, porque elas são bem interessantes. Eu acho que é apropriado a gente fazer, até para a gente entender um pouco mais isso daqui. Essa primeira questão caiu no Mackenzie em 2011, pede para calcular a área do quadrado. Bom, para calcular a área do quadrado, eu preciso saber qual que é a medida do lado desse quadrado. Se é quadrado, então todos os ângulos aqui são retos, o que me garante que há um paralelismo do lado do quadrado com a base desse triângulo, que seria a hipotenusa. Então, para descobrir qual que é o lado, talvez o ideal seja a gente usar semelhança, né?
Na verdade, eu tenho aqui 4 triângulos semelhantes. Todos eles são semelhantes aqui, ó. Aqui eu tenho uma argola, 2 argolas e o ângulo reto. Beleza. Aqui eu tenho um ângulo de uma argola. Aqui é 2 argolas. Aqui é uma argola. Aqui é 2 argolas. Por que, Dácio? Porque o ângulo de uma argola azul somado com o ângulo vermelho de 2 argolas somado com o ângulo reto tem que dar 180 graus. Então, a posição são essas aí que a gente mostrou. Tá? Redesenhando, então, os 2 triângulos, vamos pegar esse triângulo aqui, ó. Redesenhando ele, esse cateto vale 3 e esse cateto vale x. Ok? Aqui uma argola, aqui 2 argolas. Esse triângulo tem que ser semelhante a esse triângulo aqui, ó. Que já está na posição, né? X e 5. Aqui é uma argola, aqui é 2 argolas. Então, montando a proporção, fica 3 está para x, assim como x está para 5. X vezes x é x ao quadrado, 3 vezes 5 dá 15. X ao quadrado é igual a 15, então x. Acabou. X ao quadrado é igual a 15. É isso que a gente quer. Porque a área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, x ao quadrado. Então, a área do quadrado vale 15, letra A. Uma questão bem interessante aí do Mackenzie. Tem essa questão aqui da época que a UFMG ainda tinha vestibular. Observe a figura. Nessa figura, os segmentos AD e BC são paralelos, tá? AD vale 8, beleza. BC vale 3, beleza. Não, AB que vale 3, desculpa. AB vale 3, beleza, tá? E BC vale 7. Sendo P o ponto de interseção desta reta com esta reta, então P está lá na frente, é o ponto de interseção. A medida do segmento BP vale quanto? X, né? Então, na verdade, eu vou ter que aplicar um teorema de Tales aqui, né? Ou senão o teorema fundamental da semelhança também, né? Ou seja, se você pensar bem que ó, o triângulo ADP ele é semelhante ao triângulo BCP. Então, esse lado está para esse lado, assim como aí aqui eu vou ter que pegar o lado total é x mais 3, assim como x mais 3 e 3 também são proporcionais. Então, montando a proporção, fica 8, que é o do grande, está para 7, assim como x mais 3, que é o do grande, está para x. Na verdade, não é 3, na verdade é x. X, Darcio do céu. X. Então, está aqui a razão dos lados amarelos e está aqui a razão dos lados azuis. Cuidado para você não trocar isso, tá? Que tem que estar na mesma posição, né? 8 e 7 na mesma posição, x e x mais 3 também estão na mesma posição. Daí nós temos 8x é igual a 7 que multiplica x mais 3. Então, 8x é igual a 7 vezes x dá 7x. 7 vezes 3 dá 21, então meu x vale 21. Tá aí a resposta. Bem legal essa questão, né? Outra questão, essa um pouco mais complexa, não vai ter nada parecido com essa 29 na prova amanhã, mas o raciocínio pode cair. Então, não vai cair com esse algebrismo, mas com valores numéricos pode cair. Nessa questão 29, daquelas listas, né, que a gente fez, essa questão 29 está dizendo o seguinte, ó, vamos lá. Nessa figura, o quadrado ABCD está inscrito no triângulo AMN. Lembre-se que o quadrado tem 4 ângulos retos.
Então, isso me garante que BC é paralelo a AD. Então, aqui eu vou ter 90 graus também, aqui eu vou ter 90 graus também, e aqui esse ângulo tem que ser igual a esse, porque são correspondentes, ok? Esse quadrado está escrito no triângulo AMN, cujos lados AM e AN valem MN. Então, aqui, ó, AM vale M, AN vale M. Ele pede para achar o valor da medida do quadrado, né? O quadrado vale x, ó, x. Bom, então aqui também vale x. Logo, essa medida é m menos x. Ok? Então, nós vamos pegar a semelhança entre o triângulo BMC, que é o menorzinho de todos lá em cima, com o triângulo AMN, que é o grandão. Então, eu posso pegar esse cateto está para esse cateto, ou seja, m menos x está para m. Assim como, galera que faz picar, ó, essa é uma questão linda para picar, tá? X, que é o lado do pequeno, está para n. Então, está aí a razão dos lados amarelos, está aí a razão dos lados azuis, que são homólogos, né? A gente colore com a mesma cor, porque os lados que são coloridos com a mesma cor são, na verdade, lados homólogos, tá? E aí fica m vezes x é igual a n que multiplica m menos x. Então, fica mx, igual, vou multiplicar aqui propriedade distributiva, nm ou mn menos nx. Passo o nx para cá somando, fica mx. Tuba, sai daqui. A minha gata invadindo a aula, gente. Fala sério. Brincadeira, viu? mx, não, Tuba, chega. mx mais nx. Ai, a gata invadindo a aula de novo. Fala sério. Vou ter que editar isso. Não, vou deixar ela porque ela é bonitinha. mx mais nx. Então, x que multiplica m mais n é igual a m vezes n. Passa para cá dividindo, então x vai ser igual a mn dividido por m mais n, que na verdade vai dar a letra A. Tá? Bom, então como os chineses acreditam que gato dá sorte, né? Então aqui, ó, a gata da sorte vai dar sorte para vocês, a Tuba, tá? Galera, desejo a vocês todos uma excelente AP, que vocês possam ter tranquilidade para fazer. Eu sei que é a primeira prova presencial que muitos vão estar fazendo depois daquela AESP, né? Mas é interessante a gente voltar a fazer aula presencial, porque as aulas presenciais, elas mescladas com as aulas no ambiente virtual, elas ajudam vocês numa preparação mais ampla. A gente tem que lembrar que em breve a tendência é voltar tudo a presencial, e os concursos tipo Enem, Epicar, Naval continuam ainda sendo concursos presenciais. Mesmo a prova digital deles também, no caso do Enem, é uma prova presencial. Então é importante vocês treinarem com prova presencial. Faço o voto, todos tenham um bom momento de estudo e um bom momento também de aprendizagem durante a prova, porque a prova também é um momento de aprendizagem, tá ok? Beijo no coração de vocês. A gente volta a se encontrar na live dessa semana. Tchau.